Exatamente. O banqueiro Daniel Vorcaro, que era controlador do Banco Master e que ergueu aquela monumental pirâmide, é um esquema de pirâmide, Banco Master, visível há muito tempo para quem quisesse observar. Não observado, embora visível, porque o Banco Master estava em todo lugar, em todo lugar. À esquerda, à direita, no centro, sobretudo em cima, lá em cima, nos locais onde se toma decisão. Ele, Daniel Vorcaro, teme ser hostilizado em voo comercial para Brasília. Ele não anda de voo comercial, talvez há muito tempo não ande num avião convencional. Ele teme ser hostilizado. Essa seria a justificativa dele para não comparecer à CPMI do INSS. E ele tem essa prerrogativa. E é um direito do cara, tá? Um direito do cara. A todo mundo é dado. O direito de não gerar provas contra si. Nesse caso, tem a decisão, falamos mais cedo aqui, do ministro André Mendonça. Não é proteção a Daniel Vorcaro. Faz parte do Estado Democrático de Direito isso, certo? E ele agora, eu nunca acreditei que ele fosse participar dessa CPMI. E não acreditava antes, mesmo antes dessa decisão outra de André Mendonça, de que tratamos no começo do programa, sobre a abertura daqueles materiais sobre os quais Davi Alcolumbre sentara, né, materiais reunidos pela CPMI do INSS. Imagina, com isso exposto agora, se o sujeito participará diretamente da CPI. Eu imagino até, o Rafael Procópio tem mais informações a esse respeito, diretamente de Brasília, Rafa, eu imagino até que ele esteja mostrando boa vontade, querendo negociar, de repente não vou à CPMI, vocês vêm aqui na minha casa e eu presto depoimento aqui, eu faço um depoimento por escrito. Eu imagino que isso esteja rolando. Que tal? O que você nos conta? O grande Rafael Procópio, diretamente de Brasília. Fala, Andreasa. Fala, Michele. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está aqui com a gente no Tem Método. Informações que a gente tem, inclusive, trazidas pelo nosso colega aqui da TV Band, Caian Messina, é de que a primeira informação, na verdade, foi de que a partir desse momento, dessa condicional dada pelo Supremo Tribunal Federal, ele já teria dito que não iria comparecer. No entanto, a defesa dele vem tentando demovê-lo dessa ideia, fazendo com que ele mude esse entendimento e preste alguns esclarecimentos. Como o Afonso Marangoni tinha trazido aqui para a gente mais cedo, pelo menos participar da Comissão de Assuntos Econômicos. Tem toda essa questão do medo dele de ser hostilizado, enfim. Então, neste momento, o que a gente tem de informação mais nova, de novo citando o nosso amigo Caian Messina, é de que a defesa de Daniel Vorcaro está tentando fazer com que ele mude de ideia e preste de uma forma ou outra, com algumas condições que estão sendo negociadas, essa ida ao Congresso Nacional, seja só para a CPMI do INSS, ou seja para a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. O fato, Andreasa e Michele, é que essa situação toda, ela também traz um certo balde de água fria em outro aspecto, na questão da CPMI do INSS, porque falávamos aqui há algum tempo que o presidente, senador Carlos Viana, estava tentando negociar com Davi Alcolumbre para que a CPMI fosse estendida. Se nada for mudado, ela termina dia 28 de março. E tinha essa negociação para que ela fosse estendida por mais 60 dias a partir disso. E isso tudo se torna um balde de água fria, porque a ideia era trazer Daniel Vorcaro como um dos principais depoentes dessa CPMI. Lembrando que estamos tratando do caso Master, mas são tantas ramificações, tantos tentáculos nessa questão, que ele já começa a se misturar com a questão do próprio INSS. Porque, segundo a Polícia Federal, a entidade financeira chegou a gerir cerca de 250 mil contratos de prestação para aposentados e pensionistas. E o próprio INSS suspendeu esses contratos porque não tinham documentos que comprovassem a vontade dos segurados em fazer esses contratos com o Banco Master, que teriam sido geridos por ele, cerca de 250 mil. Então, com esse principal depoimento não acontecendo de fato, claro que tudo pode mudar ainda durante esse final de semana, mas se de fato isso não acontecer, a força política dessa CPMI acaba perdendo ainda um pouco mais de relevância e fica cada vez mais complicado para que essa CPMI seja estendida a partir do fim de março. Lembrando também que existe toda essa outra movimentação para uma CPI própria do Master dentro do Congresso Nacional. Tem coisa rolando tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Tem a do crime organizado, que também já tangencia a questão do Banco Master. Então, se de fato Daniel Vorcaro não for ao Congresso Nacional, todas essas movimentações aí, elas perdem um pouco de força. E também sem esquecer que esse é um ano eleitoral, então o expediente ele é mais reduzido naturalmente. A gente vai ter que aguardar agora durante esse final de semana, ou então pelas próximas horas, se Daniel Vorcaro vai ser convencido pela defesa, se vai ter as suas exigências, assim ditas, respeitadas por essas comissões, ou se ele de fato
vai negar o comparecimento que estava previsto para segunda e terça-feira. E imagine, Rafa, sob outro aspecto, se Davi Alcolumbre comandará, liderará, endossará, autorizará a prorrogação dessa CPMI por mais 60 dias, a partir do dia 28 de março, agora que André Mendonça lhe tirou a custódia sobre esse material probatório. Ele estava sentado sobre isso. E hoje, nós falamos aqui no começo do programa, hoje veio a canetada, já me referi a ela agora há pouco, veio a canetada do André Mendonça, tirando do Congresso Nacional, tirando do presidente do Senado Federal a gestão sobre esse material. O Davi Alcolumbre estava sentado sobre esse material exatamente como o Dias Toffoli estava com o material probatório da Compliance Zero. Nesse caso, a operação sem desconto. Estava com o Davi Alcolumbre. E ninguém tinha acesso a esse troço, estava com ele. Então, a partir de agora, tem que remeter à Polícia Federal. Não pode ficar com nada, nenhuma cópia do que está com ele. E aí a Polícia Federal vai fazer as distribuições. Vai fazer a distribuição da parte que interesse aos policiais que cuidam da Compliance Zero e fará chegar a CPMI, que é quem requereu o acesso a esse conteúdo. Imagine se agora, aberta essa Arca de Noé, com todo respeito à Arca de Noé e aos animaizinhos que estavam lá, aberta essa Arca de Noé, se Davi Alcolumbre vai deixar prorrogar a CPI, as chances de novas CPIs diminuem diante desse fato, não o contrário. Muito obrigado, o grande Rafael Procópio.